Por quê? Não me olhe com essa cara. Eu sei que o que estou fazendo é tolice. Il Jong-san acenou com as mãos como se estivesse irritado. Então por quê? Veja bem, proprietário Kong. Você não é de Hua-un. Kong Moon-yeon ficou com uma expressão perplexa. O que ele estava dizendo? Você chegou depois e é genro do antigo proprietário do pavilhão. Você não entende o que o Monte Hua significa para aqueles que cresceram em Hua-un. O quê? Kong Moon-yeon abriu a boca, chocado. Mas que absurdo é esse agora? O que importa se ele é Hua-un ou não? Veja bem, proprietário Yu. Ah! Chega! Já sei o que você vai dizer. Il Jong-san respirou fundo. Eu sei que, em um mundo onde tudo é dinheiro, até Hua-un está à venda. Kong Moon-yeon olhou para ele com uma expressão confusa. O que mais ele diria? Mas eu sou uma pessoa de Hua-un. E o que isso tem a ver? Aqueles que nascem e crescem aqui ouvem desde pequenos as lendas e histórias do Monte Hua. Crescemos sendo ensinados que devemos entrar no Monte Hua e nos tornar grandes mestres das artes marciais, com nossos nomes ecoando pelo mundo. Mesmo para aqueles sem talento e que nunca puderam entrar, ele ainda é reverenciado. O Monte Hua era grandioso, e crescemos ouvindo essas lendas e como ele protegia não apenas o mundo, mas também a nós. Kong Moon-yeon inclinou a cabeça, confuso. O que isso tinha a ver com a situação? Não sou só eu. Meu pai e meu avô também cresceram assim. O Monte Hua é o orgulho de Shanxi e de Hua-un. E Il Jong-san coçou a cabeça e disse: mesmo que não seja mais o meu orgulho, era o orgulho do meu pai e do meu avô. E o que isso tem a ver? Mas se eu estiver disposto a destruir o Monte Hua apenas por dinheiro, o que isso diz sobre mim? Quando eu morrer, você acha que meu pai vai me deixar em paz? Vou apanhar por dias e noites, como se ainda fosse uma criança. Uma risada baixa ecoou. Quando o proprietário Kong virou o rosto com uma expressão dura, a risada morreu, e os outros abaixaram a cabeça. Então, por esses sentimentos, você está abrindo mão de uma grande quantia de dinheiro? Abrindo mão de quê? Você não ouviu o líder da seita dizer que devolveria depois? E você acredita nisso? Não é questão de acreditar ou não. De qualquer forma, o que vamos fazer com esse dinheiro? Il Jong-san cuspiu no chão. Pessoas como você, que pegam o dinheiro e vão embora, têm muitos lugares para gastá-lo. Se você for para Hangzhou, há muitos lugares para gastar dinheiro. Mas para onde eu vou com esse dinheiro? Eu passei a vida toda trabalhando nesta terra. Agora, de repente, eu vou para Hangzhou? Sussurrou. Isso é ridículo. Il Jong-san não pôde evitar uma risada. Não era uma situação engraçada. Ele subiu a montanha animado com a ideia de receber uma grande fortuna. Estava exausto e queria seu dinheiro, mas agora ele estava dizendo essas coisas? Talvez eu tenha enlouquecido. Ele jamais faria isso se estivesse em seu juízo perfeito. Il Jong-san sabia muito bem que estava fazendo uma besteira. Mas você vai se arrepender. É claro que vou me arrepender. Droga! Acha que estou dizendo isso porque não sei que vou me arrepender? Eu sei melhor do que você. É claro que vou me arrepender. Il Jong-san gritou. Mas será menos doloroso do que destruir o Monte Hua com minhas próprias mãos. Kong Moon-yeon olhou para Il Jong-san, confuso. Il Jong-san, ainda agitado, respirou fundo algumas vezes e soltou um suspiro. Veja bem, proprietário Kong. Eu ganho dinheiro suficiente para me sustentar. Se eu apoiar o Monte Hua agora, posso até conseguir o meu dinheiro de volta no futuro. Então, poderei pegá-lo e seguir com minha vida, preservando a dignidade que sempre tive. Mas se o Monte Hua for destruído, eu terei que viver com esse arrependimento todos os dias, e toda vez que olhar para o dinheiro, lembrarei do que fiz. Eu não quero viver com esse peso sobre mim. Kong Moon-yeon olhou fixamente para Il Jong-san, cerrando os dentes. Ele enlouqueceu?
Ele não conseguia entender o que esse homem estava falando. Mas não preciso entender. Por que impedir alguém que escolheu se jogar no fogo por conta própria? Só um homem mudando de ideia não alteraria a situação. Faça o que quiser. Uma pessoa a menos não vai mudar nada. Quem disse que ele está sozinho? Os movimentos de Kong Moon-yeon pararam bruscamente. Então, lentamente, ele virou a cabeça. O movimento lento de sua cabeça parecia mostrar o quão irritado ele estava. Proprietário seu. Seu Moon-jeon caminhou até Yu Jong-san e ficou ao seu lado. O que está fazendo? Não está vendo? Kong Moon-yeon franziu a testa. Mas não era só ele. Talvez as palavras de Yu Jong-san tivessem sido o gatilho, por 5 dos 20 comerciantes se juntaram a ele. Oh, minha nossa! Kong Moon-yeon balançou a cabeça. Quando foi a última vez que vi pessoas tão patéticas? Como alguém que se diz comerciante pode tomar uma decisão tão estúpida? Bem, é por isso que eles estão presos nesse lugar rural, vivendo miseravelmente. Não, não é isso. Kong Moon-yeon, que não conseguia esconder seu desprezo, ficou sério. Se não fosse pelo Monte Hua, eles nunca teriam tomado essa decisão. Isso mostra o quanto a influência do Monte Hua ainda é absoluta em Hua 1. Se você se deixar levar pelas emoções, não poderá fazer um julgamento correto. Subestimar o oponente era algo que um comerciante nunca deveria fazer. O potencial do Monte Hua, que ele tanto temia, estava se mostrando nesse momento. O proprietário Kong olhou calmamente para aqueles que foram para o outro lado. Todos mostravam sinais de arrependimento, mas, ao mesmo tempo, pareciam estranhamente aliviados. Tolos. Estão orgulhosos por não terem abandonado a seita até o fim? Isso só tem significado se o Monte Hua continuar existindo. Mesmo que o pagamento seja adiado, o Monte Hua não terá condições de pagar o restante dos comerciantes. Eles acabaram de perder uma grande quantia de dinheiro por causa de uma decisão equivocada. Depois de tomar sua decisão, Kong Moon-yeon perguntou calmamente. Mais alguém quer mudar de ideia? Os comerciantes restantes olharam para Yoon-jong e Kong Moon-yeon e, em seguida, viraram a cabeça. Líder da seita. Kong Moon-yeon sorriu suavemente. Eu não sabia que o nome do Monte Hua ainda era tão respeitado. Mas parece que isso é tudo. O restante de nós não tem intenção de adiar a data do pagamento, então agora gostaríamos que você pagasse o dinheiro que nos deve. Yoon-jong sorriu calmamente. Seus olhos não estavam voltados para Kong Moon-yeon, mas para aqueles atrás dele. Será que realmente não há mais ninguém disposto a nos ajudar? Quando não houve resposta, Yoon-jong assentiu. Então, é inevitável. Líder da seita. Não se apresse, proprietário Kong. Kong Moon-yeon estremeceu. A voz de Yoon-jong era suave, mas havia uma força nela que não podia ser desafiada. Yoon-jong olhou para Yu Jong-san e os outros comerciantes que se juntaram a ele e sorriu. Ainda há aqueles que se importam com o Monte Hua. Isso significa que o mundo ainda não abandonou o Monte Hua, não é? Kong Moon-yeon não conseguiu dizer nada, e Yoon-jong chamou em voz alta. É. Sim, líder da seita. Traga. Sim. Abaixou a cabeça e saiu rapidamente. Ao ver isso, o proprietário Kong franziu a testa. Ele realmente tem? Isso não era possível. Kong Moon-yeon havia ficado parado todo esse tempo. Se alguém tivesse emprestado tanto dinheiro ao Monte Hua, ele certamente teria ouvido falar. Era um blefe? Não, isso também não fazia sentido. Só se pode blefar quando há algo no qual se apoiar. O atual Monte Hua não podia se dar ao luxo de um blefe tão perigoso. Antes que Kong Moon-yeon pudesse terminar de organizar seus pensamentos, retornou. Ele havia saído sozinho, mas agora voltava com 3 pessoas. Uma caixa? As pessoas pareciam ter a mesma idade que o que significava que eram anciãos. Um deles trazia uma grande caixa. Líder da seita, trouxemos o que foi solicitado. Yoon-jong acenou com a cabeça. Coloquem no chão.
Sim. Tac. A caixa foi colocada no chão. O proprietário Kong olhou para a caixa, depois ergueu os olhos e perguntou: O que é isso? Dentro dele estão os bens que devemos a vocês, confira você mesmo. Você disse bens? Sim. Kong Moon-yon olhou para a caixa com olhos desconfiados. Não acho que ele esteja brincando comigo. O Yoon-jong que ele conhecia não era um homem astuto que faria uma piada nessa situação. Então, ele estava dizendo que havia realmente bens dentro da caixa? Vários pensamentos passaram por sua mente, mas agora não era hora de pensar. Uma caixa de dinheiro estava bem na sua frente, então por que se preocupar com isso? Kong Moon-yon se aproximou da caixa como se estivesse possuído. E então, ele lentamente abriu a tampa. Seus olhos se estreitaram ao ver o conteúdo. Isto é... bens. Esses livros eram os bens? Líder da seita? Está brincando conosco agora? Por que eu faria isso? Eu claramente dei a vocês o que pediram. O que é isso? Você saberá assim que ler. Vendo a expressão calma de Yoon-jong, Kong Moon-yon mordeu os lábios e pegou um dos livros dentro da caixa. Então, ele começou a verificar o conteúdo ali mesmo. Flip. Flip. O som das páginas sendo viradas ecoou pelo silencioso Monte Hua. A cada página, o rosto de Kong Moon-yon perdia a sua cor cada vez mais. Isso. Isso é. Com o rosto completamente pálido, Kong Moon-yon olhou para Yoon-jong, suas mãos tremendo. O que? O que é isso? Kong Moon-yon não conseguiu continuar. Vendo sua expressão, os outros comerciantes se aproximaram cautelosamente. O que é isso, proprietário Kong? Deixe-nos ver também. Como Kong Moon-yon não respondeu, eles olharam para a caixa. Depois de confirmarem que havia vários livros dentro, também estenderam as mãos para pegá-los. O que diabos é isso? Com expressões tensas, eles começaram a verificar o conteúdo. Logo, seus rostos se encheram de confusão. Esses não são livros contábeis? Sim. Yoon-jong assentiu com a cabeça calmamente. Parecem livros contábeis antigos. Por que você trouxe isso de repente? Yoon-jong sorriu. Os livros contábeis que vocês estão vendo foram criados pelos antigos líderes do Monte Hua para gerenciar os negócios. O que? Os olhos de Yoon-jong ficaram mais frios. Proprietário Kong. Você verificou? A voz de Yoon-jong ressoou claramente. Esses livros contábeis contêm informações que provam que os negócios que vocês estão administrando em Hua pertencem originalmente ao Monte Hua. O que? O que você está dizendo, líder da seita? Silêncio. Yoon-jong cortou suas palavras com firmeza. Então, ele falou baixinho para aqueles que ainda não haviam se recuperado do choque. O Monte Hua foi muito bondoso com vocês. Mas pensar que vocês retribuiriam nossa gentileza dessa forma. Por mais que o Monte Hua seja uma seita que valoriza a virtude, não somos tolos o suficiente para mostrar bondade a ratos que mordem a mão que os alimenta. Yoon-jong falou em tom afiado. Portanto, com base nesses livros contábeis, o Monte Hua confiscará não apenas os negócios que vocês possuem, mas também todas as riquezas que acumularam com eles. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés deles. Ninguém conseguia falar. A declaração de Yoon-jong foi tão chocante que deixou todos sem palavras. Aqueles que entenderam seu significado ficaram sem palavras, e os que ainda não tinham compreendido a situação não conseguiram abrir a boca diante de uma atmosfera tão pesada. Ele líder da seita. Oh, que está dizendo, líder da seita? Uma comoção se instaurou. Os comerciantes, com rostos vermelhos de raiva, gritaram como se estivessem enlouquecidos, mas Yoon-jong não mudou sua expressão. Um olhar frio, que eles nunca haviam visto antes, recaía sobre os comerciantes. É exatamente como eu disse. Nós não entendemos o que está acontecendo. Foi então. Silêncio.
O proprietário Kong falou com uma voz fria, congelando a multidão exaltada onde estavam. Im-jong e Kong Moon-yeon se encararam, enquanto uma tensão elétrica parecia surgir entre eles. Líder da seita. Diga, proprietário Kong. Embora a postura de ambos não tivesse mudado, muitas coisas já eram diferentes. Im-jong já não mantinha a serenidade de antes, e a gentileza que Kong Moon-yeon exibia por cortesia também se dissipara. Essa piada já foi longe demais. Uma piada, você diz? Isso mesmo. Seus olhos permaneceram fixos um no outro, ambos tentando se sobrepujar. Normalmente, Im-jong suavizaria seu olhar, mas desta vez, ele não recuou. Se você acha que o líder do Monte Hua tem tempo para brincar com você, lamento informar que está enganado. Kong Moon-yeon cerrou os lábios. Sua expressão, diferente do habitual, estava distorcida. Certamente, de acordo com os livros contábeis, a maioria dos negócios dos comerciantes de Hua pertencem ao Monte Hua. Se não pudermos provar que pagamos um preço justo pelo direito de operá-los, então vocês podem, de fato, confiscá-los. Vejo que está bem ciente da situação. Mas... O proprietário Kong sorriu. No entanto, esse sorriso era completamente diferente dos que ele havia mostrado até agora. Era um sorriso forçado e desconfortável. Isso só se aplica se esses registros forem legítimos, não é verdade? Im-jong olhou fixamente para Kong Moon-yeon sem dizer uma palavra. Mas o proprietário Kong, sem se intimidar com o olhar, continuou. Como você pode provar que esses registros, que apareceram do nada, são autênticos? Você está insinuando. Im-jong estreitou os olhos. Que o Monte Hua falsificou esses documentos. O Monte Hua jamais faria algo do tipo. Kong Moon-yeon deu um passo para trás. No entanto, isso não significava que sua postura havia mudado. Mas a seita não poderia ter sido enganada por algum farsante? Se não houver uma verificação destes documentos, nós não podemos confiar neles. Isso mesmo. Isso é o mínimo de bom senso. Os outros comerciantes gritaram, apoiando as palavras de Kong Moon-yeon. Im-jong, que observava a cena em silêncio, acenou com a cabeça lentamente. Então, ele virou-se para Im-yong. Chefe do Departamento de Finanças. Sim, líder da seita. Qual a sua opinião a respeito disso? Eles têm um ponto. Im-yong, o chefe do Departamento de Finanças, respondeu sem mudar sua expressão, o que animou os comerciantes. Então, o que devemos fazer? Líder da seita, o foco dessa discussão está incorreto. HM? Im-yong sorriu. Não cabe a nós determinar se os livros contábeis são genuínos ou não. Em casos assim, não é o governo quem faz essa verificação? Certo. Im-yong fez uma reverência e continuou. Por isso, metade dos registros já foi entregue às autoridades de Hua para que analisem sua autenticidade. Se eles forem considerados autênticos, o próprio tribunal confiscará os negócios deles. Os olhos de Kong Moon-yeon se arregalaram. Você já os enviou? Sim. Por quê? Há algum problema? A resposta calma de Im-yong fizeram o proprietário Kong sentir como se tivesse caído em um lago congelado. Um suor frio começou a escorrer por suas costas. Fomos enganados. Se eles estivessem em Hua, poderiam ter feito algo para lidar com a situação. Mas agora, com eles no Monte Hua, os oficiais poderiam invadir e tomar seus negócios em sua ausência. Aqueles que ficaram para trás não teriam como reagir. Esse desgraçado. O proprietário Kong lançou um olhar furioso para Im-jong. Im-jong os havia chamado ao Monte Hua com esse plano em mente desde o início. Mostrar os registros e discutir a autenticidade era apenas uma distração, o verdadeiro objetivo era mantê-los longe de Hua. Quando vocês entregaram os livros para as autoridades? Cerca de 2 dias atrás. 2. O proprietário Kong cerrou os dentes. 2 dias eram mais do que suficientes para verificar os registros. Embora ele tivesse dito
Que apenas metade havia sido entregue às autoridades, era certo que eles tentariam validar todos. Estava claro que os livros dentro da caixa já deviam ter sido verificados. Isso significava que, ao pé da montanha, os oficiais já estavam prontos para confiscar os negócios assim que a autenticidade fosse confirmada. O Monte Hua havia ajudado a proteger o mundo por gerações. Se o próprio líder da seita solicitasse algo utilizando suas conexões, era óbvio que as coisas aconteceriam rapidamente. Era provável que já houvesse um grande tumulto lá embaixo. Líder da seita. O proprietário Kong gritou com raiva. No entanto, Yun-Jong não era mais o homem generoso de alguns dias atrás. Baixe o seu tom de voz. O corpo inteiro de Yun-Jong emanava uma força avassaladora. Até mesmo Kong Moon-yong, que raramente se surpreendia ou se perturbava, acabou baixando a cabeça diante da pressão emanada por ele. O nome do Monte Hua. A aura emanada daquele que ostentava um nome agora reduzido a uma mera casca vazia ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Você não tem o direito de falar. Yun-Jong lançou um olhar frio para os comerciantes. Alguns, incapazes de suportar a pressão, abaixaram a cabeça. Um verdadeiro amigo estende a mão nos tempos difíceis. Não há necessidade de demonstrar bondade para aqueles que apontaram uma lâmina para nossa garganta em tempos de provação. Voltem para casa. Quando descerem para a Rua 1, tudo já terá terminado. Originalmente, eu deveria confiscar tudo o que vocês têm, mas... Yun-Jong suspirou. Não posso ignorar completamente o trabalho que vocês fizeram até agora. Portanto, permitirei que cada um de vocês leve uma carroça cheia de bens. Ele líder da seita. Eles não conseguiam entender como tudo havia chegado a esse ponto. Essa é a maior misericórdia que posso oferecer a vocês. Foi então que Yun-Yong, o chefe do departamento de finanças, falou. Líder da seita, essas são as pessoas que profanaram o Monte Hua e roubaram sua riqueza. E não só isso, eles tentaram tomar nosso próprio alicerce, apesar de tudo o que fizemos por eles. Mostrar compaixão a essas pessoas. Se eu me deixasse levar pela raiva e mostrasse os dentes como um animal, estaria me tornando um deles. Yun-Jong ergueu a mão. Já tomei minha decisão, então não falaremos mais sobre isso. Sim, líder da seita. Yun-Yong abaixou a cabeça. 10 são. Vocês deveriam ver com seus próprios olhos como as coisas estão, não é mesmo? O rosto de Kong Moon-yong se contorceu. Cerrando os dentes, ele lançou um olhar mortal para Yun-Jong. Líder da seita. Você escondia um coração tão venenoso por trás dessa fachada gentil. Coração venenoso. Yun-Jong sorriu. Claro, chame como quiser. Mas sinto que ele não se compara ao de vocês. Eu não esquecerei essa dívida. Como quiser. Acompanhe-os para fora. Sim, líder da seita. Kong Moon-yong se virou bruscamente. Sem esperar pela orientação de ele começou a caminhar em direção ao portão. Os comerciantes, sem saber o que fazer, olharam para o líder da seita e rapidamente começaram a seguir Kong Moon-yong. Eles precisavam descer e verificar o que estava acontecendo em Rua 1. Enquanto observava os comerciantes indo em direção ao portão, Yun-Jong suspirou. Líder da seita. Você trabalhou duro. HM. Yun-Jeon sorriu suavemente para Yun-Yong. Agora o Monte Hua está finalmente livre. Isso é bom. Não relaxe muito. Só atravessamos uma montanha até agora. Que montanha seria maior do que essa? Agora tudo vai dar certo. Vendo Yun-Yong tão feliz, Yun-Jong não pôde evitar sorrir. Fazia décadas que ele via o chefe do departamento de finanças tão alegre. Todos carregavam um fardo pesado em seus ombros. Tudo isso graças àquela criança. Esse poderia ser considerado o renascimento do Monte Hua. Uma recompensa deveria ser dada, mas que tipo de recompensa seria suficiente para honrar suas contribuições? Ele não conseguia parar de sorrir. Enquanto mergulhava em seus pensamentos, o olhar de Yun-Jong se voltou para Yu Jong-san e os outros comerciantes. E
Aqueles que viram o olhar do líder da seita imediatamente abaixaram a cabeça. Mesmo em tempos difíceis, vocês mantiveram nossa graça em seus corações. A atitude de Yoon-jong era diferente da que ele havia mostrado aos outros comerciantes. Embora ainda fosse sério, havia uma suavidade em sua voz. Líder da seita. O que acontecerá conosco? O fato de seus negócios pertencerem ao Monte Hua não muda. Claro, o que é do Monte Hua deve voltar para o Monte Hua. No entanto, permitirei que continuem operando seus negócios e recebam uma compensação por isso. O rosto de Yu Jong-san se acalmou. Essa situação era melhor do que a dos que estavam descendo a montanha agora, mas, de qualquer forma, eles estavam perdendo seus negócios. Yu Jong-san não seria mais um proprietário, mas sim um gerente. Então, no momento em que Yu Jong-san tentou protestar, Yoon Yong abriu a boca. A ganância excessiva precede a ruína. Originalmente, vocês usaram riquezas que não eram suas para oprimir os outros, o que é um crime. O Monte Hua está apenas dando a vocês a chance de aliviar o peso desse crime. Suspiros foram ouvidos. Tudo isso havia sido resultado da ganância. Avô. O que você fez? Ele estava novamente desconcertado. Chefe do Departamento de Finanças. Sim, líder da seita. Mesmo assim, é verdade que essas pessoas não abandonaram sua lealdade ao Monte Hua e nos ajudaram no momento final. Você está certo. Vamos discutir isso juntos. Deve haver uma boa solução. O Monte Hua não deveria ser um lugar acolhedor para seus amigos próximos? Sim, líder da seita. Farei como você disse. Yoon Yong avançou e disse aos mercadores. Venham por aqui. Vamos ao departamento de finanças discutir o que fazer a seguir. Sim. Os comerciantes seguiram Yoon Yong. Seus rostos mostravam claramente sentimentos conflitantes. Enquanto todos se afastavam, Yoon-jong ficou sozinho, olhando ao redor do Monte Hua. Ele via essa cena todos os dias, mas hoje o Monte Hua parecia diferente. Os edifícios desgastados e desbotados pareciam cheios de vida. A percepção da vida depende do estado do coração? Não. Não é tão simples. O Monte Hua, que foi tocado pela tragédia por décadas, finalmente recebeu sua primeira bênção após muito tempo. O fluxo da vida é algo estranho, uma vez que a direção do fluxo muda, não é fácil revertê-lo apenas com esforço próprio. Agora que um caminho para um futuro melhor foi aberto, o Monte Hua será diferente de antes. Yoon-jong acreditava nisso. Talvez, a partir de hoje, a glória esquecida do Monte Hua retorne. Isso deve acontecer. Um sorriso puro, sem preocupações, surgiu no rosto enrugado de Yoon-jong. Você. E então, à distância, um rosto jovem e impecável se distorceu. Aquele desgraçado. Chamas brilharam nos olhos de Chung Myung. O quê? O que você quer dizer com uma carroça cheia? O que ele quis dizer com o animal? Tudo bem. Vou mostrar a eles o que é uma besta de verdade. Yoon-jong enviou os mercadores embora. Mas Chung Myung não os deixaria ir tão facilmente. Sai-um. Grande Sai-um. O que foi? Você ouviu? Yoon-jong sorriu e perguntou. Ouvi o quê? Os rumores que estão circulando, você não ouviu? Eu tenho ouvidos, então é claro que sim. Yoon-jong respondeu calmamente, o que deixou Jogu ainda mais agitado. Os comerciantes de Hua-un, que estavam cobrando dívidas do Monte Hua, na verdade eram representantes da seita no passado. Todos os negócios deles pertencem ao Monte Hua. É o que dizem. Hua-un está um caos. As autoridades ocuparam a cidade e estão confiscando todas as suas propriedades. Eu também ouvi falar disso. Minha nossa! Por que você está tão calmo? Ah! É por isso que eu não deveria conversar com pessoas que querem virar anciãos aqui. Jogu bateu no próprio peito, frustrado. Isso é algo tão importante assim? É sim. É algo incrível.
Você tem ideia de quanto dinheiro será confiscado se todos esses negócios forem tomados? Deixando de lado a riqueza, só os negócios em si já garantiriam que não precisássemos nos preocupar com dinheiro no Monte Ruá por gerações. É tanto assim. Yeon-jong olhou para Jogu com um olhar mais sério, como se finalmente entendesse a gravidade da situação. Yeon-jong era alguém que almejava se tornar um verdadeiro taoísta no Monte Ruá, e sua origem estava longe do mundo dos negócios. A perspectiva dele sobre o evento era claramente diferente da de Jogu, que vinha de uma família de comerciantes. Isso parece ser ainda mais importante do que eu pensei. Minha nossa, Sayun. Você um dia terá que liderar o Monte Ruá. Se você não tiver senso financeiro, será um grande problema. Vou manter isso em mente. Ele havia ouvido os rumores, mas não havia pensado muito sobre o assunto. Apenas achou que evitar pagar a dívida já era uma bênção, mas parecia que as implicações eram muito mais profundas do que ele imaginava. Então, surgiu uma nova dúvida. Mas como isso aconteceu de repente? Por que o líder da seita suportou tanta humilhação até agora? Bem, isso. O rosto de Jogu se contorceu de forma estranha. Disseram que alguns livros contábeis antigos foram descobertos recentemente. Livros contábeis? Isso mesmo. Registros relacionados aos negócios do Monte Ruá. Dizem que foram encontrados há alguns dias, e foi isso que permitiu prender aqueles canalhas. Jogu deixou a frase pairar no ar. Então, Yeon-jong entendeu por que a expressão de Jogu estava tão estranha. Foram encontrados há alguns dias, você disse. Sim. Os livros contábeis foram encontrados há alguns dias. E esses registros deviam estar claramente na forma de livros, certo? Certo. Yeon-jong sorriu amargamente. Coincidentemente, parece que vimos livros sendo descobertos há alguns dias. Não foi? Sim. Jogu e Yeon-jong ficaram em silêncio por um momento, trocando olhares sutis. Aquela caixa. Definitivamente havia livros dentro dela. Era tudo muito perfeito para ser apenas coincidência. Além disso, a reação do líder da seita ao verificar os livros havia sido extrema demais. Eu quero dizer que não pode ser, mas eu me sinto da mesma maneira. Os rostos de Jogu e Yeon-jong se tornaram mais sérios. Além disso, a reação daquele cara antes foi um pouco. Foi muito estranha, não foi? Ai! O que é isso? Por que há uma pedra aqui? Não, espera. Isso não é uma pedra. Quem enterraria algo assim aqui? Que estranho. He. Realmente estranho. Devo cavar? Posso cavar, certo? Ha. Ha. O que poderia estar enterrado aqui? Que coisa estranha. Não é um tesouro, é? Yeon-jong fechou os olhos com força. Se você quer enganar alguém, pelo menos faça um esforço. Maldito seja. Ele não conseguia esquecer aquela voz estranha. Até uma criança de 3 anos teria pensado. Ah, esse cara está tramando algo. E depois daquela atuação ridícula, a caixa apareceu. Então é isso? Provavelmente. Os rostos de Jojeol e Yeon-jong ficaram sérios. Onde diabos ele encontrou isso? Quanto mais tentamos entender, menos conseguimos. Sim. Yeon-jong balançou a cabeça. Havia muitos pontos suspeitos. Mesmo sem prestar muita atenção, tudo parecia suspeito. Ainda assim, Yeon-jong não desconfiava tanto de Chung Myung, pois a sinceridade dele para com o Monte Ruá era evidente. Este caso é um exemplo claro disso. No fim das contas, o Monte Ruá havia se beneficiado com a descoberta desses livros contábeis, não é mesmo? De qualquer forma. Foi nesse momento. Grande Sayun. Uma voz alta veio do lado de fora do quarto. O que foi agora? Você viu o Chung Myung? Chung Myung? Por quê? O líder da seita está procurando por ele, mas não conseguimos encontrá-lo em lugar algum.
Ele não está nem no quarto. Yeon-jong, que estava prestes a responder casualmente, parou de repente. Em seguida, seu rosto começou a ficar pálido. Ele sumiu? Sim. Não conseguimos encontrá-lo em lugar nenhum. Esse seria possível. Yeon-jong saltou e saiu correndo em direção ao quarto de Chung-myun. Ele abriu a porta com força, escancarando-a, e rapidamente olhou dentro do armário de Chung-myun. Grande Sayun. O que houve? Jo-gu, que seguiu Yeon-jong apressadamente, gritou ao entrar no quarto. Não está aqui. Está faltando algo. Yeon-jong apontou para o armário aberto. Dentro dele, estavam apenas as roupas de treino de Chung-myun. O que? Ele tirou o uniforme? Onde? Nesse momento, os olhos de Jo-gu se arregalaram. O uniforme havia sido tirado e colocado no armário. Então, as roupas que estavam faltando eram... Não me diga. As roupas pretas que Jo-gu havia dado a ele anteriormente não estavam ali. O rosto de Yeon-jong se contorceu. De novo. Ele está tramando algo mais uma vez. Os dois realmente não sabiam dizer se Chung-myun era uma bênção ou uma maldição para o Monte Hua. Um grupo de homens olhava para seus carrinhos com expressões perplexas. Os carrinhos continham apenas uma fração da riqueza que haviam acumulado. Cada um estava cheio de bens para ajudá-los a sobreviver. Para alguém sem dinheiro, seria uma quantia impressionante. Mas, para aqueles que estavam ali, olhar para essa riqueza apenas trazia um sentimento indescritível ao recordarem as memórias que os levaram àquela situação. Em um único dia. Era como se tivessem sido atingidos por um raio em plena luz do dia. Assim que eles desceram às pressas do Monte Hua, viram seus estabelecimentos já ocupados por oficiais do governo. Eles estavam armados e cercavam os negócios com uma ordem oficial para confiscar tudo. A única resposta que receberam ao protestar foi que, se não fosse pelo pedido do líder da seita do Monte Hua, todos teriam sido levados para a prisão. O que diabos está acontecendo? Então, os registros eram reais? Era chocante e parecia injusto. Quem teria pensado que os negócios administrados por gerações de suas famílias pertenciam na verdade ao Monte Hua? Como eles haviam sido operados por seus pais, eles pensavam que eram deles. Mas, em um único dia, tudo foi tomado, e eles foram expulsos de Hua 1. Onde mais no mundo algo tão injusto poderia acontecer? Cada comerciante reunido ali tinha a mesma expressão sombria. Ao se verem arrastando seus carrinhos, seus corações se partiram ao perceberem como estavam verdadeiramente arruinados. O que diabos está acontecendo? É o que eu gostaria de saber. Suspiros surgiram de todos os lados. Eles foram exilados, mas como Monte Hua informou os oficiais para permitir que levassem um carrinho de pertences, eles tiveram um tempo para reunir o que puderam. Mesmo se quisessem comida, teriam que sair de Hua 1 e comprá-la em outro lugar. Realmente temos que partir assim? O que mais podemos fazer? Podemos pelo menos protestar. Protestar? O dono da pousada Flor de Ameixeira, Jin Yi-san, olhou para Jo Jeon-myeon com raiva. Você está dizendo isso depois de ver tudo o que aconteceu bem na nossa frente? Somos ladrões. Ladrões. Se o líder da seita não tivesse nos mostrado misericórdia, não teríamos nem a chance de partir assim, teríamos sido presos. Como você pretende contestar as provas deles? Os ombros de Jo Jeon-myeon caíram. Droga! Jin Yi-san se virou. Eu estou indo embora. Já? Você não ouviu que seríamos presos se não saíssemos dentro de 1 hora. Precisamos sair daqui agora. No fim, Jo Jeon-myeon concordou com a cabeça. Aqueles que observavam lentamente o seguiram com rostos sombrios. Depois de viajarem por algum tempo, eles finalmente conseguiram sair de Hua 1 com seus carrinhos. Eles fizeram uma breve parada à sombra de algumas árvores para descansar. Acho que é o suficiente. Os oficiais que nos seguiam voltaram também. Talvez agora possamos ter um momento de paz. Paz.
O que devemos fazer agora? Assim que resolveram um problema, outro começou a surgir. Alguns dos homens olharam para Kong Moon-yong. Como ele não disse uma única palavra, ficaram tentados a fazê-lo falar e assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Proprietário Kong. Uma voz afiada. O que devemos fazer agora? Assim que Jojeon-meon perguntou, os outros se juntaram. Diga algo. Você não disse que só precisávamos confiar em você? Como isso aconteceu? Acreditamos em você e agora nos tornamos vigaristas e ladrões. Como você pretende assumir a responsabilidade por isso? Ao ouvir isso, Kong Moon-yong lentamente ergueu a cabeça. Todos que viram seus olhos ficaram em silêncio. Os olhos de Kong Moon-yong, que sempre haviam sido gentis como os de um cavalheiro, agora brilhavam com raiva. Vocês estão me culpando agora? Intimidados pela aura de Kong Moon-yong, eles recuaram involuntariamente. Não é isso que queríamos dizer. Queríamos dizer alguma solução. Alguma contramedida. Enquanto todos hesitavam, Kong Moon-yong, que dominava a multidão, aumentou ainda mais sua pressão. Seus desgraçados patéticos. Kong Moon-yong falou friamente. Não era como se estivéssemos tentando ter uma boa relação com o Monte Hua. Algum de vocês pensou diferente? Todos vocês perceberam isso em algum grau, não foi? Não houve resposta. Aqueles que ainda tinham vergonha abaixaram a cabeça com rostos sombrios, mas a maioria não o fez. Kong Moon-yong diminuiu um pouco a pressão e continuou. Não há necessidade de fazer escândalo. Por enquanto, apenas aguentem, porém, isso não vai terminar assim. Você tem algo em mente? Vocês realmente acham que aqueles registros são genuínos? Eles obviamente foram forjados. Mais o governo. Vocês devem saber que, com as conexões do Monte Hua, manipular a autenticidade dos registros não é difícil. Ele deve ter decidido dividir a riqueza com os oficiais da província. Os comerciantes assentiram com a cabeça. Então, vamos para Luoyang por enquanto. Podemos resolver as coisas lá. Se eles estão usando o poder para nos oprimir, precisamos usar um poder maior para enfrentá-los. Vamos punir aquele magistrado corrupto e o líder da seita do Monte Hua. Certo. Não faz sentido que eles tenham encontrado um monte de livros de 100 anos atrás do nada. Precisamos expor as tramóias desses vigaristas. As vozes dos comerciantes ficaram mais altas. Mas em suas mentes, eles estavam pensando em outra coisa. Não importava se os registros eram reais ou falsos. Como Kong Moon-yong disse, se conseguissem um poder suficientemente grande, até registros reais se tornariam falsos. Então, recuperar seus negócios não seria um grande problema. Vendo a mudança de atitude, Kong Moon-yong sorriu. Então, não há com o que se preocupar. Vou cuidar de tudo, apenas confiem em mim e me sigam. Acreditamos em você. Nós confiamos em você desde o começo. Patéticos. Kong Moon-yong franziu levemente a testa. Eles eram inúteis, mas ele ainda precisava deles. Era melhor ter pessoas que seguissem suas ordens do que estar sozinho. Assim que chegasse a Luoyang, ele poderia virar o jogo. Ele tinha um forte aliado que poderia lhe dar poder. Que bando de imbecis. Então, uma voz desconhecida ressoou. Kong Moon-yong virou a cabeça. Kong Moon-yong olhou ao redor, perplexo. Ele não havia sentido nenhum sinal de aproximação. No entanto, ali, bem à sua frente, estava uma pessoa. Quem é você? A expressão de Kong Moon-yong mudou de perplexidade para alarme ao identificar o dono da voz. Um traje preto cobria seu corpo, e um tecido da mesma cor escondia seu rosto, enquanto ele segurava uma espada em uma das mãos. Era obviamente um ladrão. Mas, involuntariamente, os olhos de Kong Moon-yong subiram. O sol brilhante do meio-dia atingiu seus olhos. Ele é maluco? Um ladrão perambulando pelas ruas em plena luz do dia. Isso fazia algum sentido?
O que você disse? Em vez de Kong Moon Yong, outra pessoa perguntou. O homem mascarado olhou para ele e respondeu. Eu disse. Kof. 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 Argue. Que bando de. Kof. Imbecis. Kong Moon Yong olhou para o ladrão com uma expressão vazia. Ele vai morrer logo? Era algum velho? A postura curvada e o corpo magro o faziam parecer um esqueleto ambulante. Cada movimento parecia causar dor aos seus ossos, e o pouco de rosto visível sob a máscara exibia olhos cansados e envelhecidos. Ou talvez fosse um jovem à beira da morte. Não. Isso não fazia sentido. O que você quer? Você não parece um viajante de passagem. O homem mascarado tossiu algumas vezes e balançou a cabeça diante da pergunta. Se continuar assim, eu vou morrer. Você não consegue adivinhar pelo que está vendo? Não tenho ideia. Um homem vestido assim aparece na sua frente em plena luz do dia. O que você acha que ele é? Um louco? Ou talvez um idoso com demência? Ladrão. Um ladrão. Oh, então você era mesmo um ladrão. Eu não conseguia acreditar. Kong Moon Yong não pôde evitar uma risada. Esse homem, que se dizia um ladrão, parecia alguém que nem sequer conseguiria pegar um rato. Claro, subestimar os outros pela aparência não era uma boa ideia. Mas, neste caso, a aparência não era o único problema. Embora ele tivesse uma espada na mão, não havia nenhum sinal da aura característica de um praticante de artes marciais. Bem, se ele fosse um praticante de artes marciais com um mínimo de bom senso, não estaria vagando por aí em plena luz do dia com essa roupa. Era algo que só um louco faria. Olha aqui, velho. Kong Moon Yong fez um gesto como se estivesse enxotando uma mosca. Parece que você se deixou levar pela ganância ao ver tanta riqueza. Pode parecer um grande prêmio, mas não desperdice sua vida aqui. Volte logo. Vendo essas riquezas. Kof. Com certeza o grande prêmio. Kof. Kof. Ah. Só pode ser vocês. Eu não entendi o que quer dizer. Parece que a comunicação não estava funcionando. O homem de máscara bateu nas costas algumas vezes, usando a espada como uma bengala, apontou para Kong Moon Yong. Eu não estou tentando roubar o seu dinheiro. Estou tentando recuperar o que é meu. Você não acabou de dizer que era um ladrão? Viu só? Mesmo com a minha tosse, você entendeu direitinho. Kong Moon Yong franziu a testa. Quando as coisas não vão bem, todo tipo de pessoa estranha aparece. Seria melhor você ir embora antes que sejamos forçados a tomar alguma atitude. Quer tentar? Você está falando sério. No momento em que Kong Moon Yong estava prestes a gritar, a ponta da espada do homem mascarado se voltou para ele. Eu achava que você era mais esperto, mas parece que não entendeu. Kong Moon Yong parou de falar. Um breve silêncio se instalou. Depois de olhar para o homem de máscara por um tempo, Kong Moon Yong perguntou com um tom um pouco diferente. Você é do Monte Hua? Ao ouvir a pergunta, os outros comerciantes ficaram chocados. Monte Hua? O que quer dizer com isso, proprietário Kong? Kong Moon Yong não respondeu às perguntas. Lidar com aquele bando de moscas irritantes agora não era importante, ou sua prioridade era o homem mascarado. O mascarado balançou a cabeça. Parece que você entendeu. Eu pensei que o assunto com o Monte Hua estava encerrado. As negociações com o Monte Hua terminaram. Mas o assunto comigo ainda não acabou. O líder da seita enviou você? Ele parece esse tipo de pessoa? Não. Kong Moon Yong conhecia a personalidade do líder da seita. Ele não podia negar que o homem era irritante, mas era inegável que ele tinha dignidade e um forte senso de justiça. Ele não era do tipo que enviaria alguém pelas costas depois de dizer que os deixaria ir. Você está dizendo que alguém do Monte Hua está indo contra a vontade do líder da seita? Está tudo bem.
O homem mascarado balançou a cabeça. Eu não sou alguém que precisa ouvir cada palavra daquele garoto. O rosto de Kong Moon-yong escureceu. Garoto? Embora o rosto estivesse coberto por uma máscara, a postura curvada, o corpo magro e a voz envelhecida sugeriam que ele era bastante velho. E, considerando a maneira como ele se referia ao líder da seita do Monte Hua, ele poderia ser de uma geração ainda mais antiga. Em outras palavras, a pessoa diante deles poderia ser um antigo mestre do Monte Hua. Mas eles não são do tipo que agiriam assim. Ele não conseguia entender. Kong Moon-yong sempre mantinha sua compostura diante dos outros, mas ele estava confuso com a pessoa estranha diante dele. Seu rosto se tornou ainda mais sombrio. Eu não sabia que o Monte Hua seria tão mesquinho. Mesquinho? O homem mascarado bufou. É por isso que se deve tomar cuidado com o lobo em pele de cordeiro. O que o mestre Yan diria se visse você agora? Quem é esse? Os olhos por trás da máscara se estreitaram. Olha só. Ele não conhece o mestre Yan? O mestre Yan era o líder do pavilhão Tai Hua quando Chung Myung estava no Monte Hua. Se Kong Moon-yong havia assumido o pavilhão Tai Hua, ele deveria conhecê-lo. Mas ele não sabia quem era? Chung Myung inclinou a cabeça. Tem algo cheirando estranho aqui. E algo muito fedido. Talvez isso não fosse apenas obra de algumas pessoas obcecadas por dinheiro. Bem, tanto faz. Chung Myung balançou sua espada. Não sei se o líder da seita os deixou ir tão facilmente porque é ingênuo ou porque simplesmente não aprendeu nada. Pessoalmente, com o meu temperamento, eu preferiria apenas quebrar seus ossos e acabar com isso. Mas, por respeito ao líder da seita, vou respeitar a decisão dele de deixá-los ir. Deixem as carroças e sumam daqui, então eu não irei atrás de vocês. Ha ha ha. Kong Moon-yong deu uma risada forçada. Veja bem, você acha que eu recuei porque sou fraco? Sim. Kong Moon-yong ficou sem palavras. Esse cara era estranho. Toda vez que ele abria a boca, Kong Moon-yong ficava sem palavras. Bem, você está enganado. O motivo pelo qual recuei foi para evitar que o problema se tornasse maior. Não é como se eu não conseguisse lidar com um homem mascarado se autoproclamando ladrão. Ha ha. Bem falado. Cof. Cof. Argue. Cof. Tui, Ai, estou morrendo. Ao ver o homem mascarado curvado e tossindo, Kong Moon-yong sentiu um pouco de pena dele. Se a situação permitisse, ele até gostaria de ajudá-lo. Ver os membros trêmulos e as costas curvadas quase fez lágrimas surgirem em seus olhos. Senhor, se você recuar, não o incomodaremos. Parece que as coisas também estão difíceis para você, então não fique aí em pé e apenas volte para casa. Senhor, uma ova. Agora ele ainda era uma criança. Ai, minha energia vital está me matando. Seu corpo ainda não era maduro, então ele não tinha escolha a não ser usá-la. No entanto, ele não sabia que os efeitos colaterais seriam tão severos. Bem, ele estava em uma situação em que precisaria descansar por 3 meses, mas ao invés disso estava vagando por todo o vilarejo. Como seu corpo poderia estar bem? Pelo menos eles o confundiram com um idoso, o que era uma sorte. Não tenho mais nada a dizer. Chung Myung balançou sua espada. Aqueles que quiserem levar uma surra, fiquem aqui, aqueles que valorizam suas vidas podem ir embora de mãos vazias. Antigamente, eu teria avançado sem fazer perguntas. Mas ultimamente estou aprendendo a ter paciência, então não testem meu temperamento. Você fala demais. Kong Moon-yong também decidiu que não havia mais necessidade de conversar. Este é seu último aviso. Não terei mais consideração. Entendi. Diga para aqueles caras atrás de você saírem. Kong Moon-yong ficou chocado. Ele percebeu? Atrás dele havia um grupo de guardas ocultos. Eles eram tão talentosos que até mesmo um artista marcial treinado teria dificuldade em sentir sua presença. Saiam.
Assim que as palavras foram ditas, dezenas de guerreiros surgiram da vegetação ao redor. Quando essas pessoas, os comerciantes, que não esperavam por isso, se encolheram com medo perto das carroças. Eles obviamente não haviam percebido os guardas os seguindo. Mais uma vez. Voxos. Kong Moon Yong ainda queria dar uma chance para o velho recuar, mas ele se calou quando o som de um golpe ecoou. Um som tão nítido que fez seus ombros estremecerem. E então? Tudo. O guerreiro que havia avançado primeiro caiu de lado. Sua perna levemente levantada tremia, sugerindo que ele não se levantaria tão cedo. Chung Myung estalou a língua e ergueu a espada. De qualquer forma. Pak. Esses jovens de hoje em dia. Tuk. Falam demais. Pak. Na minha época, não era assim. Tudo. Antes que eles pudessem entender o que estava acontecendo, 5 guerreiros já estavam no chão. Era uma cena que não fazia sentido, mesmo vendo com os próprios olhos. TSC. Chung Myung guardou a espada na bainha, colocou-a no ombro e olhou para Kong Moon Yong. Se fosse alguém mais robusto, poderia ter sido uma cena impressionante. Mas, com o corpo magro e curvado de Chung Myung, vê-lo inclinado, aparentemente com dor, evocava um certo sentimento de piedade nos espectadores. Garoto. Chung Myung sorriu e continuou. Parece que você não sabe, mas, desde os velhos tempos, nenhum dos que ignoraram as minhas palavras voltou com os braços e pernas intactos. Se você é incapaz de compreender palavras, então é um animal. E para animais, o melhor remédio é a surra. Vamos ver se esse remédio funciona em você? Chung Myung caminhou lentamente em direção a Kong Moon Yong, com a espada sobre o ombro. Os guerreiros recuaram ao ver isso. Eles estavam completamente intimidados. Afastem-se. Seus inúteis. Kong Moon Yong, rangendo os dentes, avançou. Ainda havia alguém tão forte escondido no Monte Hua? Ele pensou que o tigre já havia perdido suas garras e dentes. Não, isso ainda estava certo. O erro foi ignorar o fato de que um tigre aleijado ainda é um tigre, mesmo sem dentes e garras, ele ainda pode matar um homem com sua força bruta. Não entendo por que alguém como você ficou escondido. Se tivesse aparecido antes, o Monte Hua não estaria nessa situação. O que você sabe? Assim que Chung Myung estava prestes a falar, Kong Moon Yong interrompeu com uma voz afiada. Mas você apareceu na hora errada. Eu já queria dar uma lição no Monte Hua, e isso caiu como uma luva. Se alguém como você morrer pelas minhas mãos, o líder da seita certamente lamentará por muito tempo. Prepare-se. Kong Moon Yong canalizou sua energia. A grama ao redor foi arrancada e levantada em um turbilhão. Era uma energia muito maior do que a de um simples comerciante deveria possuir. Certo. Eu já sabia que tinha algo estranho com você. Os olhos de Chung Myung brilharam. Não se preocupe, pelo menos eu não vou cortar essa sua boca. Chung Myung caminhou em direção a Kong Moon Yong. No mesmo instante, Kong Moon Yong levantou as mãos e correu em direção a Chung Myung. Não havia desrespeito pelo oponente. Embora Kong Moon Yong fosse um guerreiro mediano, sua mentalidade não ficava atrás de um verdadeiro mestre das artes marciais. Aqueles que trilhavam o caminho das artes marciais nunca deveriam subestimar seus adversários. Até mesmo um tigre dá o seu melhor para caçar um coelho. Além disso, depois de ver como o homem mascarado derrotou os guardas, não havia espaço para descuido. Mas algo parecia estranho. Tac! O punho que ele havia puxado para trás com força foi bloqueado antes mesmo de se estender totalmente. E isso pela ponta de uma bainha de espada. Quando tentou golpear a bainha que o impedia, ela já havia recuado rapidamente. A energia interna, que havia sido reunida ao máximo, não encontrou uma saída para se dissipar e se distorceu. Argue! Ele podia sentir claramente energia interna fluindo de volta. É esse maldito! Ele tentou acertar o homem mascarado com um chute giratório, mas, no instante seguinte, o homem já havia desaparecido do lugar.
Lento demais. Kong Moon Yong, assustado com a voz que veio de trás, cerrou o punho e golpeou ferozmente para trás. Mas, novamente. Tac. A energia acumulada no Dantian deveria se amplificar através da cintura e do peito, impulsionando o punho como um projétil. Mas se o caminho fosse bloqueado no momento da liberação. Bang! O som de algo explodindo ecoou dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, seus ombros incharam repentinamente. Ele não podia ver, mas provavelmente havia um rompimento nos músculos dos ombros. Argue! E o ciclo se repetiu. Kong Moon Yong, tomado pela dor e fúria, desferiu um chute com toda a sua força, mas o homem mascarado nem parecia sequer estar se dando o trabalho de esquivar. Ele apenas deu um passo para trás, como se estivesse evitando uma mosca. Kong Moon Yong sentiu seu pé roçar no peito do oponente. A pressão do ar fez suas roupas tremerem, mas o mascarado permaneceu intocado. O que diabos ele é? Ele não conseguia se acalmar. Era velocidade? Não. Força? Também não. O mascarado não era nem rápido nem forte. Julgando pela aparência, Kong Moon Yong seria capaz de lidar com 10 iguais a ele ao mesmo tempo. Mas agora, ele sequer conseguia tocar na barra da roupa do oponente. Era como se um jovem discípulo estivesse lutando contra um mestre. Ele tentou de tudo, mas nada funcionou. E a cena se repetia. Seu golpe mais forte foi em direção ao rosto do oponente, mas passou direto, sem contato. Se ao menos conseguisse acertar de raspão, a carne do mascarado seria rasgada, os ossos esmagados, mas, de alguma forma, ele desviava de tudo com um mínimo de movimento. Como se estivesse brincando com uma criança. Como isso era possível? Ele não era rápido. Mas, ao mesmo tempo, ele era. Não era uma velocidade esmagadora, rápida a ponto de ser impossível de acompanhar com os olhos. Mas cada movimento, mesmo sem pressa, era preciso e perfeito, realizado no momento certo, na direção certa e à distância exata. Sem esforço, sem desperdício de energia. Era o sonho de qualquer artista marcial. Mas agora, para Kong Moon Yong, aquilo era um pesadelo. Era como enfrentar um goblin. Ele estava lutando contra um homem, mas parecia que estava chutando o ar. Não importava o que fizesse, não conseguia tocá-lo, não conseguia machucá-lo. Esse homem é um monstro. Se o oponente apenas se esquivasse, Kong Moon Yong não estaria tão tenso. Mas não era só isso. Ele está lendo meus movimentos. Antes mesmo de atacar, o mascarado já sabia para onde se mover. Ele direcionava a força do oponente exatamente para onde queria. Era uma combinação perfeita de postura e movimento. Isso não era como a técnica suavidade controla. A rigidez de Buda. Era uma harmonia extraordinária entre velocidade e antecipação. Kong Moon Yong sequer conseguia imaginar o quão forte esse homem realmente era. Eu errei desde o começo. Monstros eram imprevisíveis. Se ele soubesse que o Monte Hua abrigava tal criatura, jamais teria desafiado a seita. Mas então... O homem mascarado, que até então desviava com facilidade, curvou-se segurando a própria cintura. Ah, droga! Esse corpo! Dói! Dói! O homem mascarado ofegou enquanto batia na própria cintura. Ele era meio desajeitado, para um monstro. Um mestre tão habilidoso assim estava ofegante e cansado depois de movimentos tão simples? Ridículo. Mas estava acontecendo bem diante dos seus olhos. O mascarado estava respirando pesadamente. A máscara ao redor da boca estava úmida, o rosto parcialmente exposto estava coberto de suor. Suas costas estavam completamente encharcadas. Parecia que ele ia desmoronar a qualquer momento. E, ainda assim, continuava desviando dos ataques incessantemente. O homem mascarado endireitou a postura. TSC. Eu queria brincar mais com você, mas não dá. Estou sem energia.
O rosto de Kong Moon-yong se contorceu ao ouvir isso. Ele havia dado tudo de si, e, mesmo assim, não conseguia nem tocar um fio da roupa desse velho decrépito. Não era Kong Moon-yong quem se orgulhava de que, se pudesse usar todas as suas habilidades, poucos no Monte Hua seriam páreo para ele? Mas ali estava ele, sendo literalmente ridicularizado por um velho que nunca havia visto antes. Por que alguém como você ficou escondido até agora? Você não precisa saber. Chung Myung virou-se e segurou a espada. Aqueles que só pensam em si mesmos vivem em uma ilusão estranha. Por que eu deveria responder às suas perguntas? Sou eu quem vai fazer as perguntas aqui. Para um simples comerciante, suas habilidades marciais são bastante notáveis. Por que um homem com esse nível de habilidade está administrando um negócio em um vilarejo? Existe alguma lei dizendo que os fortes não podem administrar negócios? Não, não existe. Mas se um dono de estalagem poderoso começa a armar truques por ganância, então a história muda. Com essa força, há muitas outras formas de ganhar dinheiro sem precisar administrar uma estalagem. E, no entanto, aí está você, lidando com bêbados e servindo bebida. Os lábios de Chung Myung, ocultos pela máscara, se contraíram levemente. O que exatamente você está tentando? Ah, já chega. Chung Myung o interrompeu. Já entendi, já entendi. No fim das contas, você não vai falar. Não houve nenhuma conspiração, nem planos secretos. Então, por favor, não vá atrás de pessoas inocentes. Eu nunca recebi ordens de ninguém e não estou envolvido com ninguém. Tudo isso é algo que comecei por conta própria. Era isso que você ia dizer, certo? Certo. Eu imaginei. Chung Myung assentiu. Geralmente, quem diz essas coisas nunca confessa facilmente no começo. Para ser honesto, apesar de seus pecados serem grandes, eu não sinto necessidade de arrancar informações à força. Quando eu separar sua carne dos ossos, as palavras vão sair naturalmente, mas, se eu fizer isso, certamente surgirão problemas adicionais. Chung Myung assentiu para si mesmo. Certo, então aí está o problema. Sabe o que eu faço quando me encontro nessa situação? Como eu saberia? Eu bato. Os olhos de Kong Moon-yong se arregalaram. Eu bato, é isso que eu faço. Chung Myung inclinou a cabeça algumas vezes e se aproximou de Kong Moon-yong. De qualquer forma, quando você prende um sujeito que não vai falar, acaba só irritando a si mesmo tentando fazê-lo falar. Então, a solução é simples e a gente faz um acordo. Você promete não falar, e eu vou continuar te batendo até sentir que estou aliviado, mesmo que você não diga nada. Se mudar de ideia no meio do caminho e quiser falar, basta levantar a mão. Mas é melhor pensar rápido. Não dá para pedir reembolso de um golpe que já te acertou. Que absurdo! Absurdo? Esse é o meu ponto forte. Aqui vou eu. Chung Myung avançou, fechando a distância entre eles num instante. Kong Moon-yong recuou instintivamente. O mascarado não emanava uma energia esmagadora. Não era como se a espada em sua mão fosse assustadora. Até mesmo a maneira como corria fazia parecer que tropeçaria a qualquer momento, mas, ainda assim, Kong Moon-yong recuava. Só que sua velocidade de recuo não era mais rápida do que a de Chung Myung avançando. A espada de Chung Myung, ainda embainhada, mirou rapidamente no joelho esquerdo de Kong Moon-yong. Percebendo que era impossível evitar, Kong Moon-yong tentou bloquear o golpe com os braços. Paak! E, logo em seguida, a espada atingiu seu ombro. Argue! Um golpe invisível. Ombro? Obviamente, ele havia mirado na perna, então por que seu ombro foi atingido? Mas não havia tempo para pensar. A espada que havia acertado seu ombro agora mirava sua cabeça. Dessa vez, ele conseguiu ver claramente o ângulo correto e cruzou os braços sobre a cabeça. Tuk! Sua visão escureceu por um instante. O mundo ficou preto por um segundo antes de as cores retornarem. Ao mesmo tempo, ele sentiu falta de ar,
como se seu pescoço estivesse se rasgando. Kuak! A espada de Chung Myung havia golpeado sua garganta. A lâmina ainda estava embainhada, então não a cortou. Mas, mesmo assim, era um pedaço sólido de metal atingindo sua garganta. O quanto isso doía! Lágrimas se acumularam em seus olhos enquanto seu corpo tremia. Argue! Enquanto isso, a espada de Chung Myung continuava a descer sobre ele. Ombro, cabeça, cintura. Agora, ele balançava a espada como se estivesse espancando um cão de rua. O mais notável era que Kong Moon-yeon nunca conseguia desviar, apesar de a esgrima parecer desajeitada. Se ele torcia os ombros, suas costas eram atingidas, se tentava mover as costas, sua cabeça era atingida. Kong Moon-yeong, que rapidamente se tornou um desastre ambulante, recuou em terror. Vou morrer. O medo da morte começou a dominar sua mente. Ambos se encararam. Nesse momento, Kong Moon-yeong percebeu. Os olhos. Quando viu os olhos frios e sem emoção de Chung Myung, ele entendeu. Ele já tinha visto aqueles olhos muitas vezes na vida. Todos que possuíam esse olhar tinham uma característica em comum. Assassinos. Embora Kong Moon-yeong não soubesse a identidade dele, ele tinha certeza de uma coisa: aquele homem provavelmente já havia matado inúmeras pessoas. Para ele, matar Kong Moon-yeong seria tão trivial quanto matar uma mosca. No instante em que aquela espada, brandida como se fosse uma brincadeira, fosse retirada da bainha, a cabeça de Kong Moon-yeong certamente voaria sem resistência. Ele não. Ele não queria morrer. Pelo menos, não ali. Então, Chung Myung começou a puxar sua espada da bainha. Logo depois, ele atacou a cabeça de Kong Moon-yeong com uma velocidade jamais vista antes. Alien! As mãos de Kong Moon-yeong brilharam com uma luz azul deslumbrante. Uma explosão massiva irrompeu de suas palmas em direção a Chung Myung enquanto ele brandia sua espada. Kong Moon-yeong permaneceu naquela posição, com o braço estendido, em estado de choque. Não havia nada ali. Chung Myung não estava onde deveria estar. Kong Moon-yeong, ao recobrar os sentidos, olhou apressadamente para Chung Myung, que já havia se aproximado e estava embainhando sua espada. Chung Myung abriu a boca. Técnica da palma divina de Tai? Seu desgraçado! O rosto de Kong Moon-yeong ficou pálido no instante em que percebeu seu erro. Você é da seita Zongnan? Seu rosto logo se contorceu de horror.